Conta Podcast. Um abraço a você, sempre ligado na resenha semanal de esportes aqui no portal Primeira Página e também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Já estamos na área com mais um Põe na Conta Podcast e hoje nós recebemos aqui a grata visita do presidente do União Esporte Clube de Rondonópolis, o Paulo Barrionuevo. Seja bem-vindo, presidente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né, para a gente poder falar um pouco do futebol mato-grossense, né, resenhar sobre a União, sobre os nossos projetos. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e também aqui, já de início, eu gostaria de agradecer a minha esposa, né, a gente veio agora para o show do Guns e ela ficou no restaurante ali almoçando e assim, eu gostaria de agradecer, uma palavra especial para ela, porque esse momento que eu estou vivendo, a gente está vivendo, é um momento diferente, é muita pressão, é muita cobrança. Então, ela está sempre ao lado ali, apoiando, ajudando. Então, gostaria aqui de mandar um grande beijo para ela. O nome dela? Larissa. Larissa. Tá mandado, hein? Põe na conta, vai para ela, hein? Certeza. É um spoiler do final já, isso aí. Já. Pedro Lima, um abraço aí. Fala, Flávio Santos. Tamo junto. É bom demais também receber aqui o Paulinho, né? Podemos dizer assim, Claro, presidente do União, pela primeira vez nesse cargo, já tem uma história aí com o clube, mas veio falar um pouco mais do Colorado, sobre sua história também no futebol e já fazer esse esquenta, né, Gabriel? Esse esquenta aí pro Campeonato Mato Grossense que tá chegando, faltam uns 2 meses aí para começar a bola rolar aqui em Mato Grosso. Gabriel Barros também tá aqui hoje. É o camisa 8, segundo o Pedro Lima, depois ele explica por quê. Um abraço, Gabriel. Um abraço, Flávio Santos, sempre um prazer participar do Põe na Conta. Pedro Lima, Paulo, prazer estar aqui com você também. Como o Pedro já adiantou, o Campeonato Mato Grossense já está começando, já bate aquela ansiedade, transmissão, de novo a gente está envolvido ali nos estádios, uma nova história, um novo campeonato. Então, a gente já começa a já falar do nosso estadual, que em 2025, nesse ano, teve uma surpresa. Quem sabe em 2026 a gente tenha mais histórias novas para contar. Paulo, você começou agora como presidente da União, mas você não chegou agora, né, lá no União. Você já tem um pouco de uma história que iniciou lá atrás, né? Gostaria que você explicasse para quem está acompanhando o nosso Põe na Conta, como entrou o Paulo, União entrou na sua vida. Deixa eu só fazer uma correção aqui, tá? O campeonato não vai começar daqui 2 meses, não. Já tem uns 3, 4 meses que começou aí, então... Nos bastidores. A correria é muito grande, o celular tá sempre descarregando a bateria, porque é muita coisa. E assim, respondendo a sua pergunta, Flávio, o União entrou na minha vida em 2004, né? Eu sou formado em Ciências do Esporte pela Universidade Estadual de Londrina, eu tenho especialização em Gestão do Esporte, e aí eu terminei essa especialização e vim para o Mato Grosso. Foi na época que o Pedro Jacir Bonjolo, que era o presidente à época da União, me contratou para ser o diretor de marketing do clube. Então, de 2004 a 2006, eu fui diretor de marketing da União. E aí, depois, eu segui minha vida, né? Voltei para Londrina, sou de lá, fiz faculdade de Direito, né? Eu sou advogado. E aí, voltei e retornei em 2012 para Rondonópolis. Em 2017, o Carlos Rufino, né? À época, presidente do União, me convidou para fazer parte do departamento jurídico do clube, né? Para assumir o departamento jurídico, né, para tentar estruturar, porque existiam muitas ações trabalhistas, né? E como eu sou advogado trabalhista, ele falou, vamos lá para ajudar, você gosta de futebol, você sempre acompanhou a União, né? E aí eu aceitei esse convite, então desde 2017 eu fiz parte, né, do departamento jurídico do clube, passou pelo Carlos Rufino, pelo Gauchinho, né? E aí a última gestão do Reidner. Então desde 2004 a gente tem essa ligação, porque mesmo em Londrina a gente não deixou de acompanhar o clube, né? Então, desde 2004 a gente tem essa ligação com a União. Já conhece bem o clube, né, Flávio, né, Gabriel? Mas trabalhava ali nos bastidores, né? Por trás das câmeras, da pressão, né, que o presidente sofre, da torcida que cobra muito. Como que foi para aceitar essa missão agora de se tornar presidente? Tanto em relação ao desafio quanto à família também. Então, a gente, justamente por estar sempre acompanhando o clube, por já ter essa vivência no esporte, no futebol, né? Eu fiz estágio no Londrina há muitos anos. Então, a gente... E aqui eu não quero colocar que um faz certo e outro faz errado. Cada um tem um jeito de fazer futebol,
Então, passaram 3 presidentes ali que eu tive um contato mais próximo, né? O Rufino, o Gauchinho e o Reider. E a gente via algumas coisas que poderiam ser feitas de maneira diferente, né? Então, justamente por conta disso, a gente foi criando essa vontade, né? De se tornar presidente e colocar em prática esses projetos que a gente entende que são projetos viáveis para tornar a União um clube sustentável, né? Então a gente já vem amadurecendo essa ideia e esse ano a gente teve a oportunidade que o Reider antecipou a saída dele, né? E convocou a eleição e a gente, após conversar com a família, né? Isso aí é bastante importante e necessário frisar, porque a gente sabe de toda a dificuldade, né? Você tem que despender tempo, eu tenho um filho de 2 anos e meio, né? Então o futebol é extremamente difícil, né? Responsabilidade muito grande de mexer com um clube do tamanho do União, né? A pressão da torcida, a pressão da imprensa, né? Então a gente conversou com a família, né? Colocou essa possibilidade em pauta e a minha esposa, meu pai, meu sogro, o pessoal que a gente tem um contato mais próximo, falou, não, pode ir que a gente tá junto, a gente tá aqui para te apoiar. Então aí a gente conversei com outras pessoas, né, para a gente formar uma diretoria que tivesse um pensamento parecido com o meu, né, e a gente montou essa chapa e participou da eleição e tivemos êxito aí, e desde do final de abril, começo de maio, a gente toca lá o dia a dia da União. Presidente, a gente, ouvindo você falar, a gente percebe que a sua carreira, o seu lugar no União, ele foi sendo construído ao longo dessas 2 décadas aí, né? Que a gente já tem, entre saídas e voltas. Mas aqui, por exemplo, todo mundo aqui é apaixonado por futebol e talvez tenha encontrado no jornalismo uma maneira de trabalhar com futebol. O Pedro, pelo menos diz a lenda que jogava bola, então ficou um pouco mais perto. Eu e o Flávio estava um pouco mais distante dessa de seguir no futebol. Mas você faz ciência do esporte. Qual que era a sua visão lá atrás? Eu quero voltar mais para conhecer você, assim. Qual eram os seus interesses quando você faz ciência do esporte lá em Londrina? Como é que era o Paulo antes de entrar, de inserir no União? Por que o esporte? Então, eu acho que assim, todo mundo que participa de alguma forma do esporte ou do futebol, né, já tentou de alguma forma participar mais ativamente. Eu, no caso, tentei ser jogador, né? Então, até 16, 17 anos, eu joguei no Londrina, eu joguei no time do Zico, né? O centro de futebol do Zico que tinha no Paraná, em Campo Mourão. Que posição? Né? Eu sou meia. Na época era meia, né? 10? Aí você vai ficando mais velho, você vai tendo que se adaptar, né? 10? Camisa 10? 10. Aí, ó, vai Então, brigar pela vaga. Eu vou pra ponta. Então, justamente aí começou a história, né? E com 16 para 17 anos eu vi que era muito difícil, né? Muito competitivo, você precisava ter algumas influências, empresário. E assim, eu lembro de uma história que me marcou bastante. Eu era na categoria juvenil, que hoje seria o sub-17, né? E a gente treinava muitas vezes com o júnior, que é o sub-20 hoje. E tinha um jogador que eu me espelhava demais, que era muito bom jogador, um meia. E eu falava assim, pô, esse cara é craque, eu quero ser igual ele, né? E aí uma vez o Curitiba chamou ele para uma semana de avaliação e ele foi para o Curitiba passar por esse período de teste e não foi aprovado. E aí ele voltou para treinar lá com a gente. Eu falei, o que foi? Não foi aprovado e tal. Aí aquilo me... Eu falei, pô, se o cara que eu me espelho não consegue nem jogar no Curitiba, então assim, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. E ali eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, não quero mais, eu quero estudar, né? Posso até direcionar pro esporte, né? Pro futebol, mas eu não... Ser jogador eu não quero mais. E aí começou, né? Buscando ali... fazer a faculdade, né? Eu fiz ciência do esporte, que foi a primeira turma da UEL. Já tinha um objetivo específico? Eu vou fazer ciência do esporte para ser técnico, para ser dirigente ou não? Não, eu gostava da parte de gestão. Eu gostava da parte de gestão. Tanto é que ciência do esporte é um curso... eu fiz parte da primeira turma lá na UEL, né? E é um curso que no último ano você escolhe um esporte para você se especializar. E eu escolhi futebol, né? E logo depois que eu me formei, eu fui fazer especialização em São Paulo nessa área de gestão e marketing. Então, eu sempre gostei, né, dessa parte da gestão. E assim, até tem um amigo meu, que a gente fez faculdade junto e mantém a amizade até hoje,
que é o Thiago Escuro, ele é CEO do Mônaco. Então a gente sempre estudava junto, participava junto dos trabalhos, fazia sempre essa parte aí, porque a gente gostava dessa parte de gestão, de administração, né? Então começou por isso, tentando ser jogador, não deu certo, e aí fui estudar a área do esporte. Tocar o futebol não é fácil, a gente sabe disso, você já falou, e principalmente no interior, né? Eu falo interior do Brasil, né? Só interior Sim. de Mato Grosso. Qualquer interior aí, time do interior, a gente sabe que é difícil. E a gestão, eu acho que é o que mais pega hoje no futebol, porque um clube, ele tem que iniciar com uma boa gestão, na verdade, com uma boa gestão. Você acompanha as últimas 3 administrações do União. Qual o maior desafio do Paulo Barrionuevo no União? Eu acho que assim, não só meu, mas é igual você citou, né, de todos os clubes do interior, é você criar a receita, né? Eu até brinco com o pessoal da diretoria que fazer futebol com dinheiro deve ser a coisa mais gostosa do mundo. Recentemente eu visitei o centro de treinamento do Red Bull, né, do Red Bull Bragantino, e assim, é um espetáculo. Sim. Mas por quê? Porque eles têm dinheiro assim, eles abrem a torneira e a torneira não fecha. Se deixar lá, vai jorrando. Precisou, tá aqui. Tá lá, eles estão agora fazendo a arena, né, onde era o estádio antigo, vai ficar um espetáculo. Então, assim, fazer futebol com dinheiro é muito bom, né? Deve ser muito bom, porque a gente Você não sabe ainda. Eu não sei. Então, a grande dificuldade é essa, né? É a questão da receita. Então, o que a gente vem trabalhando lá e tentando estruturar é um projeto que torne o clube autossustentável, né? Por isso a gente tem essa visão das categorias de base, né? De fortalecer as categorias de base, porque a gente entende que hoje o clube do interior, para sobreviver e para ter um time competitivo, né? No caso específico do União, a gente precisa ter uma base forte. Então, por exemplo, a gente fez um time muito forte no Sub-20, agora no último campeonato estadual, né? Chegou na semi, né? Infelizmente, a gente deu azar de pegar o Cuiabá na semifinal. E isso aí a gente já sabia desde o começo, né? Eu passei para todo mundo da comissão técnica, né? Do staff, o Ferron, o nosso grande Neneca, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, pegar o Cuiabá. Porque se a hora que a gente pegar o Cuiabá, a gente perde a vaga. E o grande objetivo nosso era conquistar a vaga para a Copa São Paulo, né? Não só para colocar os meninos na vitrine e o clube, né? Consequentemente, mas para a gente da nova gestão já mostrar um cartão de visitas. Ó, União depois de 6 anos está de novo na Copa São Paulo, com uma nova diretoria, com uma nova visão. Então a gente tinha isso muito forte, né? E desde quando foi divulgada a fórmula de disputa, a gente já começou a fazer conta. Porque o Cuiabá foi sorteado no nosso grupo. Então a gente já começou a dar azar ali. Porque se a gente cai um outro time de Cuiabá no nosso grupo, muito provavelmente a gente teria a segunda melhor campanha no geral, só atrás do Cuiabá. Entendeu? Então, a gente teve esse grande azar do Cuiabá cair na nossa chave, e nosso aproveitamento caiu também, porque a gente perdeu as 2 para ele. E aí, na semifinal, era por aproveitamento. O primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. E isso aí foi até uma questão que eu levantei com a federação, né? Que a gente não pode aceitar que o Cuiabá dispute a mesma vaga que o União, que o Misto, que o Luverdense. O Cuiabá é a primeira divisão do Sub-20 no Brasil. Então, o Cuiabá tem que ser convidado para a Copa São Paulo, né? Não é justo eu fazer o investimento que eu fiz e não classificar porque dei azar de pegar o Cuiabá, entendeu? Há 10 anos atrás já escutei falar que o Cuiabá poderia ter sido convidado para a Copa São Paulo em uma outra época, sem passar por uma seletiva, digamos assim, como é o Campeonato Mato Grossense. Só para relembrar aqui. Quer falar alguma coisa? Não, pode finalizar. E aí, também eu ia falar que eu vou dar uma de advogado do presidente, né? Porque ele falou que, para pegar o Cuiabá, às vezes o torcedor fala assim, não, mas nós temos que ganhar do Cuiabá, tem que bater no Cuiabá. E a diferença do Cuiabá... Aquele papo de que é 11 contra 11. É 11 não. É assim, no gente, Sub-20, de a realmente, diferença é muito maior. O Cuiabá joga o Brasileirão Sub-20, gente. A Ele primeira enfrenta divisão Palmeiras, do Cruzeiro, Flamengo, exatamente. todos os times grandes do Brasil ali, em que
ficou na frente do Corinthians, né? O Inter caiu, o Atlético Mineiro caiu da primeira divisão do Sub-20 para a segunda. Então, o nível do time do Cuiabá realmente é muito superior e a gente do que qualquer outro aqui no estado. O investimento do Cuiabá nas categorias de base é cada vez maior, Sim. porque eles viram que isso é uma forma de colocar jogador no profissional e também uma forma de receita. E é isso que a gente tem, esse pensamento também. Né? Tanto é que o ano que vem no nosso time profissional, 8 jogadores que jogaram nesse estadual sub-20 vão estar no elenco profissional, entendeu? Então assim, e só um adendo aqui para que não me interpretem mal, a gente não está criticando o Cuiabá, pelo contrário, o Cuiabá ele tem que servir de exemplo para todo mundo. Referência. Né? Referência, o trabalho que eles fazem, né? É exemplar. O centro de treinamento que eles inauguraram agora recentemente é um espetáculo. Né? Então, assim, é só a federação tem que olhar com mais cuidado para os outros times, né? Presidente, antes deles fazerem uma pergunta, nesse gancho ainda, o senhor disse que vai ter um plano de arrecadação, né, de movimentar. O senhor pretende procurar Elusmar Maggi, que é um torcedor colorado, que pagou R$1 milhão pelo Rodinei, lembra aquela história? E a gente sabe que ele ajudou para jogar um jogo e que ele já ajudou muito a União de Rondonópolis e a família Maggi, porque Blairo Maggi, eu me lembro quando eu trabalhei em Rondonópolis, foi ao estádio em finais torcedor do União, né? O senhor pretende procurar o Elusmar, a família Maggi? Então, o Elusmar, não só o Elusmar, o próprio Jacir, que é um grande empresário, né, aqui do estado, a gente tem sim a intenção de apresentar esse projeto para eles, porque a gente também está voltando um pouquinho na questão da SAF, a gente está estruturando a SAF, né? A gente contratou um escritório de São Paulo especializado nisso, né? Inclusive eles são advogados do Palmeiras, eles estão cuidando da SAF do Vitória, eles trabalharam toda a reestruturação do Bahia, né? Nessa negociação com o Grupo City, esse escritório participou, então a gente contratou esse escritório para prestar consultoria, né, para a União nessa fase de constituição da SAF, que não é um negócio tão simples, né? E a gente, aos poucos, vai reunindo os documentos que eles solicitaram para a gente. Então, a gente vai estruturando essa parte e quando a gente tiver com algo mais concreto, com certeza a gente vai buscar esses investidores e, entre eles, com certeza, esses grandes torcedores que já ajudaram bastante a União, né? A gente espera, sim, que eles possam voltar para ajudar e para fortalecer ainda mais o nosso projeto. Gabi, só tô de frente pro gol aqui, dar um chute aqui de fora da área. Ainda seguindo na linha de gestão, né? Aproveitar esse assunto. O União acabou deixando algumas dívidas, né, nos últimos anos. A gente acompanhou em 2023 e 2024 salários atrasados, treinadores que saíram e não receberam todo o que foi combinado, entre outros jogadores. Isso é um fato, né? Vieram conversar comigo, com os jornalistas aqui da época do GE Globo também. Então ficou algo para trás. Como que você está levando isso para frente, tentando consertar ali esses erros, essas dívidas que ainda estão presentes, né, no Colorado? Ainda existem, com certeza. E assim, Pedro, eu posso afirmar com tranquilidade, porque a gente está lá no dia a dia, é o grande obstáculo que a gente enfrenta. Qual o valor? Hoje, quando a gente assumiu, estava em torno de R$2 milhões a dívida trabalhista, que é o grande problema. Porque a dívida fiscal e tributária, sai um refis, você consegue parcelar, né? E a parcela não é tão alta, porque a dívida não é tão alta, né? Então, o grande problema, e não é da União, de todos os clubes do Brasil, eu posso citar aqui 10 que eu sei que está, assim, a situação caótica, né? Que são clubes pequenos, que tem problema de receita, que o jogador vai e não recebe, né? A gente estava negociando com um atleta agora e o empresário dele falou, ele está no clube X e já avisaram que não vai pagar. Então, assim, alguns clubes fazem até questão, parece, de mostrar, você está jogando aqui, mas você vai embora e não vai receber. Então, quando a gente assumiu, a dívida girava ali em torno de R$2 milhões, a dívida trabalhista. E em pouco mais de 6 meses aí, a gente conseguiu quitar aí 7, 8 processos, né? Hoje, isso aí está em torno de 1.200.000, 1.300.000, essa dívida, né? A gente teve uma conversa essa semana com o Tribunal Regional do Trabalho aqui, né, do Mato Grosso, justamente para a gente tentar reunir esses credores e tentar fazer algum acordo, né? Porque a intenção é pagar. Sim.
Uma coisa que a gente, desde que assumiu, a gente colocou isso muito claro, salário é sagrado. O cara trabalhou, ele tem que receber. Então, essas ações trabalhistas, eu vou colocar aqui 95%, porque uma ou outra tem um pedido diferente, mas 95% é salário. É salário que é dessa época que você citou, né, ali em 2024. Em 23, na metade de 23, a gente fez um acordo coletivo, né, a gente reuniu lá 15 ou 20 credores e a gente quitou essas ações um pouco mais antigas. E aí, em 2024... Depois da Série D ali, depois ficou da algumas Série coisas. D, exatamente, o clube teve essa dificuldade na arrecadação, né? Mas e a renda do jogo contra o Vasco? Não ajudou para pagar, que foi vendido um monte de carro? Não, o Vasco foi agora, em 25, né? Tá. A gente está falando de 24. Sim, mas esse dinheiro não ajuda para pagar as coisas? Então, Flávio, esse dinheiro é com o presidente anterior, o Reidner. Não deixou dinheiro em caixa, o ex-presidente? Não deixou nada. Deixou uma dívida, né? Deixou essa dívida trabalhista. Aí é complicado, hein? E aí a gente, nesse período, a gente conseguiu quitar, então, esses processos e a gente está tentando, de alguma forma, alinhar com os credores, né, um acordo, porque a gente quer resolver isso, né, a gente, até como uma forma de demonstrar credibilidade, mostrar um projeto novo, né, esse pagamento das ações trabalhistas, para mim, é fundamental. Para contratar também, né, Gabriel? O jogador fala assim, não vou para lá, mas lá um amigo falou que não paga. Exatamente. O futebol parece que é grande, mas não é. O mundo do futebol é muito pequeno, os jogadores se falam. E salário em dia é salário o mínimo, em dia, salário em dia, além de ser o mínimo, tem o lado contrário, né? O lado ruim dessa resenha entre os atletas, mas tem um lado bom, que quando você paga em dia, o cara fala, pô, atrativo, né, os caras lá pagam em dia. A gente já tem alguns atrativos, né? É um time de uma cidade grande, torcida extremamente apaixonada, o centro de treinamento, a gente só perde pro centro de treinamento do Cuiabá, né? Um estádio pro nível do Mato Grosso com boas condições. Ótimo. Então, se você tem um atrativo a mais que a questão do salário, o cara já fica tentado a aceitar uma proposta, né? Então, é nisso que a gente está trabalhando, né? Para a gente resgatar essa credibilidade junto aos atletas, junto aos empresários e também junto à torcida, porque muitos torcedores, a gente vai lançar o nosso programa de sócio-torcedor. Muitos torcedores, às vezes, ficam reticentes, né? Eu vou virar sócio-torcedor, eu vou pagar ali a mensalidade, mas eu não sei onde vai o dinheiro. Os caras não pagam jogador. Então, assim, isso aí tudo é uma forma da gente resgatar a credibilidade junto aos empresários, junto à torcida, né? E junto à imprensa também, porque a imprensa passa ou o lado bom ou o lado ruim, tá só né? notícia ruim do União, né? Exatamente. Deve jogador, a União, enfim. Exatamente. Quando a gente ouve o valor da dívida, presidente, para muita gente parece muito, né? 2 milhões. Mas no mundo do futebol, 2 milhões, 1 milhão não é nada. Exato. Não é nada, basicamente não é nada. E principalmente quando a gente pensa em SAF, né? Se a gente, o União, por exemplo, consegue estruturar a SAF, tem um empresário, a dívida é quanto? 2 milhões? Toma aqui, quita isso aí e vamos recomeçar, porque 2 milhões não é nada. O que você acha de diferença, presidente, se dá para fazer futebol com um clube associativo num clube como União? Talvez num clube como o Corinthians, que tem receita de tudo quanto é lado, seja um pouco mais simples. Quando a SAF chega no Brasil, ela chega como a solução de todos os problemas, né? Todo mundo, olha, agora é a SAF, se o time for SAF, vai vingar. E aí, com o tempo, a gente percebeu que não é bem assim. Já tinha exemplos na Europa, mas ninguém queria olhar. E aí, agora que quando chegou no Brasil, as pessoas olham e falam, realmente, a SAF não resolve todos os problemas. Dá para fazer futebol sendo um clube associativo, presente num clube como União, como Misto, com outros clubes aqui do futebol mato-grossense? Eu acho que dá, mas é mais difícil. Eu acho que é mais difícil. Porque a SAF, você estrutura como uma empresa, né? É a Sociedade Anônima do Futebol, para quem não conhece. Então, você oferece parte da sua empresa para aquele investidor. Então, ele vai ser dono junto. Eu acho que isso facilita do investidor externo, que às vezes não conhece o futebol, colocar o dinheiro lá. Entendeu? Então, assim, existem cases de sucesso. Hoje a gente estava citando aqui 2 de clubes associativos, o Flamengo e o Palmeiras, né? São clubes associativos que estão despontando aí, já estão abrindo vantagem em relação aos outros clubes do Brasil, né? Do mesmo jeito que existe SAF que não deu certo. E o grande exemplo é a do Vasco, né?
E aí a gente conhece também algumas outras de cidades menores que ainda estão patinando, né? Então, assim, eu acho que vai muito, o modelo estrutural ajuda, mas não só isso, né? Você tem que ter pessoas capacitadas, você tem que ter uma boa gestão, né? Você tem que entender com o público que você está falando, qual o público que você quer atingir, né? A gente tem uma visão inicial, isso é uma visão inicial de uma primeira conversa que a gente teve com esse escritório de São Paulo e eles que vão direcionar o melhor caminho, até pela experiência que eles têm, né? Pelo know-how, enfim. Mas a gente tem uma visão inicial de 50 investidores, né? O Cascavel já fez isso. O Cascavel são 140 donos, né? O próprio Maringá, que está na Série C, né? São 45, 50 donos, né? Que são empresários da cidade, que têm algum tipo de ligação com o clube, né? Porque aí você aumenta esse sentimento de pertencimento. Pô, União, ele já é um patrimônio de Rondonópolis. E eu posso ser dono do União, 2, 3, 5, 10%. Então, a gente sabe que o Mato Grosso tem muitos empresários com, né, grandes condições. Rondonópolis é uma cidade extremamente rica, um dos maiores PIB per capita do Brasil. Então, a gente vê que tem muita gente apaixonada esperando a oportunidade, né? Então, a gente está com esse projeto querendo mostrar, ó, o futebol, ele está mudando, ele é viável, ele não é mais o mesmo futebol de 20, 30 anos atrás. Agora, a gente pode ver o futebol como um negócio, né? Você vai colocar o seu dinheiro aqui, mas você tem a possibilidade de ganhar dinheiro. Retorno. Né? É uma forma de encurtar o caminho, né? Talvez exatamente. um caminho que você pode percorrer mais longo. O Bragantino talvez seja um exemplo, né? A Red Bull ali, ela compra a vaga na Série D. Sim. E aí da Série B para a Série A, encurtou esse caminho de um time que poderia sair da D até chegar na... Sim, eles tiveram uma dificuldade grande, jogaram 2, 3, 4 Série D, pelo que na época chamava Red Bull Brasil, era de Campinas, né? E eles tinham essa dificuldade, porque a Série D é o campeonato mais difícil que tem. Isso aí não existe dúvida. Quem conhece a Série D sabe. É muito mais difícil você subir da Série D do que da B para A, por exemplo, né? A Série D, eu costumo dizer que ela não é justa. A Série B é mais justa, porque se você faz um trabalho bom, planejamento corrido, né? ideal, o nivelamento ali da competição, investimento, todos os clubes já têm um dinheirinho a mais para investir, um nível de jogadores melhores, você consegue brigar até o fim entre o G6, né? E sobe. Na Série D, irmão, a Portuguesa esse ano mata-mata, investiu muito mais do que o misto e foi eliminada no mata-mata. O América de Natal se tornou SAF tem uns 2, 3 anos com uma promessa de investimento altíssimo, tá patinando na Série D. E para muitos clubes é um tiro, né? Ele joga a Série D nesse ano e ele nem tem a certeza de que ele vai jogar no ano que vem. Então, ele só tem essa bala para acertar. É a forma de regulamento, né? Diferente dos pontos corridos. Exatamente, né? Na Série C e na Série B. Então, a Série D é muito difícil. É muito difícil. E aí, para os clubes que jogam a Série D e não tem essa certeza do calendário, porque eu jogo esse ano, eu não sei se o ano que vem eu vou jogar. Fica ainda mais difícil, porque você não consegue fazer um planejamento a médio prazo. Você tem que fazer um planejamento a curtíssimo prazo. Ó, eu vou jogar 2026 a Série D, eu tenho que montar um time ali para 3, 4 meses. Se eu não subir, eu não sei o que vai acontecer, porque aí eu tenho que esperar o outro ano. Tem que esperar o estadual, para ver se eu consigo Tem que esperar o estadual. Então, assim, é muito mais difícil, é muito mais difícil. Então, até por isso, essa minha ideia de fortalecer as categorias de base. Porque eu tendo meninos cada vez mais qualificados na base, né, eu consigo diminuir o meu custo, né? Eu consigo ter atletas que já conhecem a cidade, já conhecem o clube, né? A gente consegue moldar esses meninos, a forma deles pensarem o jogo, né? Então, é uma série de fatores que acaba facilitando o seu processo, né? Identificação do atleta também com o União. Claro. E acertar um craque aí, né? Exatamente. A gente tem o exemplo do Wanderson, né? Começou com a gente na escolinha lá. Então, a gente tem essa... E esse ponto que você falou é muito importante, né, presidente? Porque aqui, uma das grandes dificuldades é, você acerta num campeonato, por exemplo, vamos trazer o Primavera, que foi o campeão.
Pro campeonato seguinte, não tem certeza nenhuma de que você vai conseguir montar um time pelo menos parecido com aquele que foi campeão. É praticamente você começar do zero. E a cobrança é que você a cobrança vai ser de um time que foi campeão. Se não for campeão, tem que chegar na final. De um time que ganhou do Cuiabá aqui dentro da arena. E aí, Eu conheço muito o Bruno, né? A gente tem uma amizade já de alguns anos. Eu já prestei serviço pro Primavera há uns 5, 6 anos atrás, quando ele estava começando. E aí, a cobrança, já falei pra ele, cara, você vai ser cobrado como um time campeão. Sim. Refém do sucesso, né? Exatamente. E a gente sabe que a gente tem um pensamento parecido em relação à gestão do futebol, né? Ele é um cara extremamente responsável com finanças. Então, eu tenho certeza que ele não vai fazer loucura para trazer jogador. Só que ele vai ser cobrado como um time campeão, né? Então, o que muitas vezes acontece? Pô, fui campeão, eu vou trazer jogador de 20, 30, 40 mil para eu tentar chegar de novo. E se não chega? A conta fica. A conta é... Igual a União foi cobrado esse ano, né? Caiu nas quartas. 3 anos foi um vexame, porque 3 anos seguidos na final. 2 com o Odil e 1 com o Luciano Dias, um time homogêneo, né? Jogadores até aqui da casa, né? E no ano passado fez uma campanha quase impecável com o Luciano. Líder, invicto da primeira fase, 4 pontos na frente do Cuiabá. E esse ano acabou se tornando uma decepção, caindo nas quartas de final. Mas se perguntasse para todo mundo aqui, né? A gente falava, não, União chega entre os 4, lembra? Todo mundo apostava que União chegaria entre os 4. E não chegou. Né? Exatamente. E aí, a grande surpresa, o Primavera, né? E assim, a gente teve lá esse ano... Eu falo a gente porque... Como torcedor, estava sempre acompanhando ali. Teve uma situação que talvez influenciou nesse resultado final no estadual, que foi a Copa Verde. Né? A gente foi jogar com a Aparecidense. Lógico, ninguém joga para ser eliminado, mas a Aparecidense era favorito. Time de investimento muito maior, jogando em casa, era favorito. E bateu na trave para subir. Exatamente, fez a melhor campanha da primeira fase na Série D e acabou não subindo nos mata-matas, que é a grande dificuldade, né, que a gente acabou de citar. E aí a gente foi jogar com a Aparecidense e a gente... Jogo único lá, né? Jogo único, a gente ganhou 3-2, classificou. E aquilo, o elenco era curto. O elenco nosso esse ano era curto. E algumas lesões, aí ficou ainda mais curto. E aí apareceram mais 2 jogos no calendário que a gente não contava, que era o Goiás. Porque aí, a partir daquela fase, virava jogo de ida e volta. Né? Então a gente jogou com o Goiás em Rondonópolis e depois foi jogar em Goiânia o jogo da volta. Então, isso aí criou uma dificuldade ainda maior, né? Porque aí, quando a gente chegou no mata-mata com o Operário, o time já estava extremamente desgastado. E isso aí acabou influenciando no resultado, né? Mas ninguém vê isso, só vê o resultado final, né? O torcedor quer saber de vitória, de classificação, né? E se a gente passa para a semifinal, a gente teria a vaga na Copa do Brasil ano que vem. Que hoje vai ser, né, o Operário vai disputar porque ficou em quarto. Sim, então, assim, do estadual. Exatamente. Então, assim, por causa do calendário da CBF, que foi alterado e abriu mais vagas. Era uma coisa que ninguém sabia e a gente poderia... Até entrando nesse ponto, presidente, planejamento. O quanto mudou e o quanto muda, porque a gente já até brincou, né? O Campeonato Mato Grossense já começou, 2026 já começou. A partir do momento da notícia, da possibilidade de jogar uma Série D, o que muda? Quais são, talvez, os desafios e até as coisas boas, óbvio, de você jogar uma divisão de Campeonato Brasileiro? Então, a Série D, assim, eu já dei algumas entrevistas, né, falando sobre isso. A gente está tendo um pouco de cautela em relação a esse tema, porque a CBF ainda não confirmou a nossa participação, né? Informalmente aí, sites que cobrem a Série D, até o próprio GE já colocou, né, que a gente vai disputar, mas a gente oficiou a Federação Mato Grossense e também a CBF, só que a gente não teve um retorno ainda. Então, de maneira oficial, a gente não vai participar. Mas eu entendo que pelos critérios que a CBF divulgou, a vaga é nossa. A vaga é nossa. Vai chegar esse DOC aí em dezembro. Tomara. Tomara que a gente já a gente já tá se planejando como se fosse jogar. Essa é a grande verdade. Então, o que muda? Na hora de contratar um jogador, você oferece um calendário maior. Né? A dificuldade para você trazer um jogador para jogar só o estadual é muito grande. É muito grande. O cara não quer, né? Não quer. Então, assim, às vezes ele até... Só que ele joga o salário dele lá em cima, né? Que é justamente para não... se pagar eu vou, senão, né? E aí, não. Aí, com um calendário maior, você consegue
atrair. E aí a questão da visibilidade, né? O atleta vai disputar um campeonato nacional, né? Para os empresários, você oferece uma visibilidade maior também, o calendário do time profissional é maior, né? Tudo isso impacta no planejamento. Então, assim, a gente espera que realmente confirme essa vaga. A gente já está trabalhando com isso, né? Mas muda, assim, drasticamente. Drasticamente. Já contratou treinador? Já, o treinador, comissão técnica, né? O treinador Márcio Nunes, hoje ele está no Esportivo, no Rio Grande do Sul. Já passou aqui pelo Luverdense, fez um grande trabalho no Luverdense. E era o perfil que a gente buscava, né? Um treinador que já tivesse conhecimento do futebol mato-grossense, né? Com perfil de time aguerrido, competitivo, de imposição física. Eu, particularmente, não é um estilo que eu gosto, mas diante da situação, dessa reestruturação que a gente está passando, um projeto mais pés no chão, né? Salário um pouco mais baixo para a gente poder justamente honrar com o pagamento. Então a gente entendeu que nesse momento a gente precisaria alguém com sangue nos olhos, né, que a gente costuma falar, e para poder montar um time competitivo, brigador, né, que a gente tem muito isso. O Márcio, nessa campanha do Luverdense, salvo engano, tomou só 3, 4 gols na primeira fase, então era muito difícil. O Márcio, ele pega ali talvez o primeiro passo do Luverdense se reestruturando, Exato. né? O Luverdense colocando a cabeça para fora, e o Márcio, ele faz esse primeiro passo, né? Exatamente. Talvez então, agora seja o nome certo para também a União. Exatamente. E assim, a gente participamos 2, 3 reuniões virtuais antes da contratação dele, né? A gente gosta de ter esse contato até para conhecer melhor, né? Qual que é o objetivo do treinador, como que ele pensa o futebol, como que ele gosta de jogar, para ver se casa com o que a gente gosta também, o que a gente espera. E aí, na ocasião, o saudoso Neneca estava participando com a gente, e aí ele brincou, né? O Márcio brincou, falou: Neneca, você me tirou da final, pô, porque no segundo jogo o Neneca fechou o gol. Fechou o gol. Então, ali foi ali foi a primeira final dessa sequência de 3 que a União participou. Então a gente ficou bastante contente de ter conseguido trazer o Márcio, né? E a gente espera que o time encaixa, né? Que vai dar liga, porque ele está participando também ativamente dessas indicações. Uma coisa que a gente está fazendo com bastante critério é a contratação de jogadores, né? A gente tem o Ferron lá, que tem muitos contatos no futebol. Então, antes de fechar com o atleta, a gente pesquisa, né? Pega 3, 4, 5 opiniões diferentes, de clubes diferentes, né? Para a gente errar, possivelmente a gente vai errar, como todos os clubes erram, até os clubes grandes com um departamento de scout, analista erra. Mas a gente quer minimizar ao máximo o erro. Tem que ter referência. Porque em clube pequeno é difícil demais. Porque se você erra numa contratação, você não pode mandar o cara embora, pagar a rescisão dele, você tem que segurar ali, tentar reaproveitar ele, às vezes o treinador usar em outra função, em outra posição, enfim. Mas a gente está sendo bastante criterioso nessa questão das contratações e eu tenho certeza que a gente vai conseguir bons resultados. Só aproveitando um gancho, vocês estão no nome do Neneca, né? Um grande atleta, né? Ídolo no União. Está fazendo muita falta, né? Com certeza. É assim, eu sou até suspeito para falar, porque, cara, o Neneca era uma pessoa sensacional, extremamente humilde. Quem conhecia ele, você olhava assim, aquele cara, pô, jogou no Botafogo, né, jogou no Santo André, grandes clubes, né, América Mineiro, uma referência e tal. E você chegava para conversar com ele, meu, cara tranquilo, sempre com um sorriso no rosto, sempre tranquilo, sempre pronto para ajudar. Você pedia uma coisa que não tinha nada a ver com a função dele, não, eu faço, pode deixar. Então, assim, tá fazendo uma falta muito grande, porque ele e o Ferron formaram uma dupla, assim, sensacional. Porque o Ferron tem um jeito mais sério, né? Um jeito mais voltado ali para gestão, realmente. E o Neneca já tinha mais essa parte do campo, de estar próximo dos atletas, da comissão técnica. Então, eles casaram muito bem ali. E infelizmente, né, aconteceu essa tragédia, né? E a gente pensa em algumas formas de homenagear o Neneca para o ano que vem, para o estadual, né, com uma camiseta comemorativa. A gente até conversou com alguns vereadores lá de Rondonópolis para mudar o nome do estádio, né? A gente vai colocar lá no CT também, em um dos campos, um busto. Então, assim,
E tudo isso ainda eu acho que é pouco, né? Pelo que ele representou, um cara da cidade, o filho dele joga na escolinha. Então, assim, é muito triste do jeito que foi, né? E assim, de uma maneira repentina. Mas a gente pensa, assim, em fazer algumas homenagens, porque é o mínimo que a gente pode fazer, né? Homenagem injustíssima, né? Foi um jogador exemplar, né? Sim. Exemplar, vitorioso. E assim, eu estava até conversando com a esposa dele, logo depois do falecimento, e a gente, às vezes, não tem noção de quão grande é aquele atleta que está ali com a gente no dia a dia, né? E a gente viu diversas manifestações de carinho, né? O Cazé TV postando, e ela contou para mim que quando eles iam passar férias, né, em São Paulo, direto, chegava alguém pagando uma cerveja, pagando um milho na praia, né? Porque, assim, ele foi um grande ídolo, Santo André, né? O Botafogo de Ribeirão Preto teve o acesso, o título. Então, assim, ela falou, a gente lá não tinha noção, né? Do tamanho dele, desse reconhecimento que ele tinha fora. E é aquilo que a gente brinca, né? Às vezes a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente não dá tanta moral para quem tá ali do nosso lado, né? Aí esse dia eu brinquei com o Ferron, falei, Ferron, cara, me dá uma camisa sua da final da Sul-Americana lá, que eu quero fazer um quadro, né? Porque, pô, daqui uns dias ele recebe uma proposta e vai embora do União. Ponte Preta? Ponte Preta, final da Sul-Americana. Que Ponte acabou Preta. ganhando um título, enfim, agora, né? Série C. Ele brincou, até o Roger, que é muito amigo dele, é o treinador do Londrina, né? Então, eu brinquei com o Ferron, falei, cara, eu vou colocar um quadro lá, mas eu quero autografado, né? Porque, assim, o Ferron é um cara que ele estuda para isso. Ele quer seguir a carreira. Tá se qualificando. Né? Ele tá se qualificando. Então, a gente sabe que amanhã ou depois, né, ele vai receber proposta, porque ele tem as portas abertas em um monte de clube, né? O próprio Mirassol, ele já foi lá, conhece o pessoal, a Ponte Preta, né, que fez uma bonita história lá. No Sport de Recife, ele também, o pessoal adora ele lá. Então, a gente tem que aproveitar, né, essas pessoas boas que estão ao nosso redor, enquanto elas estão ao nosso redor, né? Eu estava conversando com o presidente aqui em off e ele falou assim para mim que tá avaliando o mercado, viu? Inglês, espanhol, Série A do brasileiro, né? Analisando os jogadores. Dia, quem sabe, né? Para trazer aí para jogar na União. Brincadeira, mas... Você brinca assim, a torcida depois vai me cobrar lá em Rondonópolis. Cadê o o torcedor do União cobra, viu, Pedro? Não, mas é justamente por isso. Porque a gente já tem um tempinho aqui no futebol mato-grossense e vai acompanhando nos grupos, né? Ontem eu fiz uma matéria do Primavera sobre alguns reforços e renovações. Até conversei com o presidente, ele me disse que o time está quase montado, quase pronto, digamos assim, em relação a contratações. Mas vai anunciando aos poucos. Alguns jogadores estão até em outras competições, até o Márcio Nunes, técnico do União, está em outra competição ainda. Então aí tem esse tempo para estar anunciando, para estar divulgando. E o União não divulgou nenhum ainda jogador, mas já está bem encaminhado também os pré-contratos, a montagem do elenco. O torcedor já fica mais tranquilo, né? Não, a gente tem cerca de 15 ou 16 atletas já com pré-contrato assinado. Já tem um time, então, para botar em campo. E mais os 8 da base, a gente tem aí 23, 24. Não então, é Série A nem Europa, tá, gente? Mas... Não, mas é de um nível muito bom. E se começasse amanhã, a gente já estaria pronto, né? A gente está buscando ali mais os 2 ou 3, que seria a cereja do bolo, né? Aquele jogador diferenciado, que vai realmente chegar para resolver. Famoso e esse aí, pontual, né? Pontual. E esse aí a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque é o cara que tem mercado, que tem várias propostas. Então, aí é uma negociação um pouco mais demorada, mas a gente está com o elenco praticamente fechado. Que bom, hein? Presidente, nas últimas temporadas, a gente, e aí não tem nada a ver com você, mas ia começar o ano, a gente escutava muito da direção do União o seguinte, vamos buscar o título da Copa Verde, avançar 3 fases na Copa do Brasil, buscar o título mato-grossense, e quando começava a temporada, a gente via que, logo nos primeiros jogos, a gente via que não ia ser assim. Parecia que era mais discurso do que prática. Qual é o foco do União, o foco da sua gestão agora para 2026? Organizar a casa, organizar financeiramente o clube? Ou é óbvio que quando entra em campo vocês vão querer ganhar, mas o foco principal hoje é organizar financeiramente o clube? Eu acho que assim, isso aí que você falou é bastante interessante, porque acabava gerando uma expectativa na torcida. Porque o torcedor vai estar vendo isso. Exatamente. E a gente, desde o momento que a gente assumiu, a gente sempre foi realista,
né? A gente, nas nossas entrevistas, essa questão de, vou chegar e vou ser campeão, a gente tem que ser realista. O clube passa por um momento de reestruturação, né? Mas o nosso grande objetivo é chegar entre os 4 para garantir calendário para 27. Esse é o primeiro objetivo. Isso está muito claro para todo mundo, né? União tem uma camisa pesada, é um clube tradicional, torcida cobra. Fanática, mas também exige na mesma proporção. Não dá para entrar no Mato Grossense sem só pensar alto, jogar, né? Não dá. Só para jogar não dá. Então, a gente tem isso bem claro. Primeiro objetivo, semifinal, que você garante, né, o calendário para 27, que é essa mudança do calendário da CBF, né? O Mato Grosso passa a ter uma vaga a mais. Então, se você chegar na semifinal, independente tem uma Copa do Brasil ali já, né? Uma Copa do Brasil e a Série D, né? Porque a gente sabe que entre os 4 o Cuiabá vai estar. Então, a Série D também vai estar garantida para 27. Isso é o grande objetivo. O primeiro objetivo é esse. Então, lógico que a gente vai tentar chegar o mais longe possível. Mas se a gente conseguir chegar na semifinal, esse primeiro objetivo já vai estar alcançado. E aí, lógico, depois é tentar buscar algo maior, mas a gente tem que ser realista, né? A gente sabe da força do Cuiabá, né? Dificilmente eles vão fazer o que eles fizeram esse ano. Dificilmente o Cuiabá vai perder outro título dentro da arena, né? Então, eu acho que esse ano que vem eles vêm ainda mais forte, né? E aí os outros clubes que vão ter que brigar pelas outras posições. Legal. A última de Pedro Lima. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora então dessa questão de campo, né? O time já está sendo montado, o técnico já foi definido. O que a torcida pode esperar desse início de temporada, do comecinho de temporada ali do União para essa 2026? Então, a gente está trabalhando com o início agora, dia 24 de novembro, né? A apresentação de alguns atletas. Como você citou, alguns estão jogando algumas competições, né, pelo Brasil, então pode ser que um ou outro chegue um pouquinho depois, né, mas a gente vai se apresentar dia 24 de novembro, já vai começar os exames físicos, os exames médicos, né, e a gente já tem um amistoso agendado, né, a gente está para fechar com mais duas equipes, né, a gente tem a ideia de fazer 3 amistosos, né, antes de começar o campeonato. O arbitral é dia 11, né, o Luciano comentou que a fórmula deve ser a mesma, talvez vai ter que fazer uma adequação ou outra por conta da quantidade de datas, né? Então a gente também está esperando essa definição, mas parece que o início da competição vai ser mesmo dia 10, 11 ali de janeiro. Então a gente já está trabalhando com essa data, né? A gente já está se preparando para começar o campeonato dia 10 de janeiro. Só para complementar minha pergunta também, um único time de Rondonópolis na primeira divisão 2026, né? Exatamente, a academia foi rebaixada. Então, né? É uma novidade dos últimos anos, que a academia já vinha há 4 anos na Série A. Já vinha jogando, né, de maneira sistemática, e aí acabou sendo rebaixado. Então a gente tem, e assim, igual eu já citei até na questão da escolha do treinador, a torcida pode esperar um time muito competitivo, muito aguerrido, né, de imposição física e que vai vender caro cada resultado, né? A gente espera isso e a gente vai dar todas as condições para os atletas, para a comissão técnica, para poder fazer o melhor trabalho possível dentro de campo. Última de Gabriel Barros. O presidente falou da federação, né? Eu queria ouvir um pouco do presidente, como você vê esse momento em que a Federação Mato Grossense vive, um ano talvez turbulento, não sei se é a palavra correta, mas a eleição que vai acontecer, mas não acontece, enfim, aí há já quanto tempo já o Luciano está como interino? Tem uns 3 meses? Mais já, né? 3 ou 4 meses com o Luciano, que já vem fazendo algumas coisas também pelo Campeonato Mato Grossense, pelo futebol Mato Grossense. Como é que você vê esse momento e também o que esperar do futuro a médio e a curto prazo do nosso futebol? Eu vejo assim, o futebol Mato Grossense com potencial muito grande, muito grande. A gente vê o estado crescendo, né? A gente vê o Mato Grosso tornando a bola da vez, né? Então, o nosso potencial aqui é muito grande. A gente precisa realmente de uma gestão séria, qualificada, e o que eu vejo, e posso estar errado até porque eu entrei agora, né? Eu não posso aqui, até estava conversando com o presidente de um clube esses dias atrás, eu não tenho muito
opinião formada sobre o Aaron, porque eu nunca tive contato direto com ele. O Dorileu é a mesma coisa. Pra né? fazer a comparação. né, Exatamente. Eu cheguei e já tava uma o Luciano, semana ou 10 dias praticamente. depois foi a eleição. Eu cheguei na federação e com aquela história de, não, tem uma liminar, suspendeu. E aí começou esse imbróglio todo, que a gente sabe que quando vai para a justiça, eu como advogado, a gente trabalha com isso todo dia, a gente sabe que isso aí é um processo que vai se arrastar. E aí, quem acaba perdendo com isso é o futebol mato-grossense, são os clubes. E aí, eu acho que falta um pouco de união dos clubes, né? Eu acho que os clubes têm que se unir, porque talvez isso que esteja acontecendo nesse momento é um alerta. Se vocês não se unirem, daqui 3, 4 anos, quando tiver de novo a eleição, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu acho que essa é a oportunidade, talvez, a gente conversar, né? Tentar também, de alguma forma, achar um meio termo. Equilibrar isso, né? Que fica na gangorra, né? Exatamente. Então, o Luciano, na última reunião que a gente participou, com a presença dele, ele foi bem claro, a gente vai tocando aqui, a gente vai fazer o estadual, não tem perigo de não ter campeonato por conta disso, né? Mas os clubes têm que se organizar e ver o que é melhor. Porque amanhã ou depois ele tá no Rio Grande do Sul e a gente vai ficar aqui. Essa é a grande verdade. O futebol é nosso. Né? Quando você chegou para votar na eleição, que você falou que chegou uma liminar, você votaria em quem? União. Eu não posso falar aqui. Não pode falar? Não vou. Nem... Vou me resguardar o direito do... Mas você já tinha seu voto definido? Já, mas assim... Isso porque nós tínhamos dois candidatos na época. Isso num momento... A situação é a oposição. Exatamente. Mas assim, hoje tem até uma conversa de um possível terceira nome. Via, né? Então, é por isso que eu falo, os clubes talvez estejam perdendo a oportunidade. Você falou sobre uma união, né, presidente? Parece que essa união está um pouco distante de acontecer, né? Pois é, então, é isso aí que me deixa triste. Eu acho que... Posso dar uma opinião? Claro. Parece que está cada um escolhendo um lado para que ele seja beneficiado com aquela escolha. Eu vejo isso. E outra opinião também, que eu acho que há males que vêm para o bem, e essa federação acabou suspendendo, teve a suspensão esse ano, para que o Luciano pudesse vir para cá e mostrar, com a experiência que ele tem no futebol gaúcho, fazer. Tá? Não é puxando pro lado dele, são fatos. Ele foi vice-presidente da Gaúcha lá muitos anos, 2 décadas, conhece muito bem como que é a gestão de federação. Não é um cara que saiu do clube para gerir uma federação. Como aqui aconteceu, né? O Helmut, o Aaron, todos saíram do clube para gerir uma federação com experiência só no clube. Depois eles foram tentar adquirir experiência na federação. Mas é totalmente diferente, né? Sim, totalmente diferente. Porque no clube e você vê o seu interesse. Outra E a realidade. federação você tem que ver o interesse coletivo de todo mundo. E querendo ou não, você fica com um negocinho preso ali, né? Pô, ele era do Cuiabá, ele era do Luverdense, o outro era do União. Mas para fechar essa opinião minha, o Luciano veio e conseguiu coisas, né? Conseguiu patrocinador, cursos, né? Arbitragem, para treinador. Sim, a licença C, a licença B. Pô, fiquei feliz demais quando eu vi a foto lá da licença B. Quantos treinadores em Mato Grosso que tiveram essa oportunidade pela primeira vez. E é um curso até mesmo o extremamente Odil caro. Reformou o prédio da federação totalmente. O Odil, é um curso que foi extremamente caro. O Odil, um cara que já vitorioso no estado, né? Até mesmo Por pelo um próprio bom tempo União. foi o digamos principal que treinador ali. vice-campeão com Cuiabá na Série Campeão. A, é quase um campeão título. moral, né? Exato. Então, assim, várias pessoas conseguiram fazer. Então, assim, há males que vem pro bem. Teve essa suspensão, ele veio, parece que vai prolongar a sua estadia aqui, talvez até depois do estadual, e tá mostrando pro próximo como que faz Caminho, né? algo. Você vê que o Luciano tá tentando unir os times. Sim, eu vejo por esse lado, igual você citou, né? Essas conquistas que ele já trouxe, eu acho que ele tá mostrando, dá para fazer. Sim. Aí cabe a nós dos clubes, né, organizar esse consenso, né, e falar, vamos tentar achar um nome aqui, né? É o Aaron, pô, então vamos, Dorileu, vamos. Eu acho que assim, tem que sentar todo mundo e pensar no futebol mato-grossense, né? Largar as vaidades, né? E falar, vamos pensar para todo mundo crescer, né? A gente vê o ano que vem, se
tudo der certo e se a CBF realmente confirmar, são 5 times do estado na Série D. Metade do... Isso. Se aí você tira o Cuiabá, 60%, um pouco mais, né, percentual, mas de 9, 5 vão jogar a Série D. Talvez seja o estado, junto com o São Paulo, que mais vai ter representante na Série D. Se alguém subir para C, o estadual que tem 10 times, 7 praticamente vão jogar brasileiro no ano seguinte. seguinte. Você tira os rebaixados, praticamente todo mundo vai jogar uma competição nacional. Entendeu? E essa, você olhar só pro seu, né, presidente? A gente já vai se estendendo. Prolongou. Prolongou. Você olhar só pro seu não é bom pra ninguém, cara. Pro Cuiabá, não é bom pro Cuiabá só ter o Cuiabá. Sim, E vamos supor, se o União chegue também, o União estivesse na pele do Cuiabá, precisa ter um time ali pra rivalizar, pra elevar o nível do campeonato. Um só, até pouco. Que seja, se a gente tá falando de 5, que sejam 4, 5. No caso, o Cuiabá, que é o grande, né? Ele atrai investidor, ele atrai olhar da imprensa, então todo mundo ganha junto. Com certeza. Todo mundo ganha junto. E aí você fortalecendo os outros, a tendência é de ter um campeonato forte. Goiás, por exemplo, que é um estado aqui do nosso lado. O campeonato goiano é extremamente forte e competitivo, né? Então, por que a gente não pode fazer algo parecido aqui? Eu acho que a gente está no caminho, mas essas questões ainda atrapalham um pouco. Ô Paulo, para encerrar agora de vez nesse pacote, você que está do outro lado, com os presidentes conversando, sempre se encontram e tal, você analisando como presidente de um clube importante do estado, está encaminhando para esse nome de consenso ou ainda está um pouco distante? Eu acho que assim, o nome, eu acho que ainda não existe, mas eu acho que já começam a ver que existe a necessidade de ter esse nome, que eu acho que já é o primeiro passo. Porque antes estava todo mundo meio... Agora, o caminho parece que é esse. Olha, realmente, eu acho que se a gente não se unir e escolher um nome aqui, não vai dar certo. E aí, acho que o próximo passo é esse. A gente realmente precisa se unir. Agora, qual vai ser o nome? Seria um novo nome, mas um nome novo? Então, assim, sendo bem sincero, não existe ainda, pelo menos não chegou até mim, nomes. O que existe é essa conversa Precisamos definir alguém, né? dessa união. E talvez alguém mais neutro, certo? Eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser. Neutro. Porque aí é igual eu citei. Pô, Aaron, vem aqui, Dorileu, vem aqui. Vamos todo mundo conversar e tentar chegar nesse nome, porque a gente já definiu que precisa de um nome. Agora vocês que estão no pleito vão participar ativamente dessa escolha desse nome. Pode ser? Vamos. Pelo bem do futebol mato-grossense, aí sim. Eu acho que nesse momento um nome neutro seria o melhor caminho. O melhor caminho seria um nome neutro, porque daí não vai deixar a vaidade de um do lado, a do outro do outro, a do outro do outro. E eventualmente esse nome, agora com o aumento, com a alteração no estatuto, né, com mais vice-presidência, o próprio Aaron e o Dorileu podem participar junto, ativamente, pega ali cada uma vice-presidência, enfim. Isso aqui é minha opinião, né, que eu acho que tem que ter esse consenso pelo bem do futebol mato-grossense, porque a gente está perdendo tempo. 6 meses mais ou menos aí, e sabe lá quando que a justiça vai definir essa questão da eleição. O que comprova isso é que o Oxman, o atual presidente interino, é neutro, porque até vem de fora, e todos os clubes parecem que estão tendo atenção. Sim, exatamente. Isso aí a gente pelo menos a No parte mínimo, da União... atenção, né? Não, a parte da União, todas as vezes que a gente mandou uma mensagem ou ligou, foi bem atendido, então isso aí a gente não tem do que reclamar. Paulo Barrio Nuevo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Põe na Conta podcast. A resenha foi muito boa. Valeu demais. Valeu demais. Você viu aí que nós estamos com a camisa do União Esporte Clube aqui, né? Bonita camisa, né? Por sinal. Bonita. E obrigado por ter comparecido, né? E trouxe aqui a camisa do União Esporte Clube, né? Pra galera aqui Eu vou escolher a minha ali antes. do Põe na Conta. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade da gente trocar um pouco de figurinha aqui sobre o futebol mato-grossense, sobre a União. É bastante legal a gente ter esse espaço, né? Até comentei com o Pedro. E eu acho que assim, o futebol mato-grossense precisa disso, né? Não só a União, o Primavera, o Cuiabá, mas todo mundo ter o seu espaço, né, para poder mostrar, que eu acho que isso engrandece o futebol, né? Porque muitas vezes o interior fica mais esquecido, né? Então, eu acho que foi muito proveitoso, muito legal.
Só tenho a agradecer aí a oportunidade. Agradecer o Guns N' Roses, né? E Que trouxe aqui pra Não, Cuiabá. mas aí a gente marcava outro dia, não tem e sucesso, problema. viu? Sucesso para União, que 2026 seja um ano aí que o União possa ir para as cabeças, como a gente diz, tá? Obrigado. E que eu sei que o torcedor do União é apaixonado e com certeza vai estar apostando demais na sua administração, né? Uma administração séria, que você disse aqui os seus planos e que dê tudo certo, tá bom? Em 2026. Obrigado. E você põe na conta de quem, Paulo Barrenoeiro? Então, eu ponho na conta da minha família, né? Que vem estando junto, vem participando desse momento difícil, momento de muita responsabilidade, né? De muita pressão. E, querendo ou não, a gente lida com vidas também, né? A gente pega a nossa escolinha, tem cerca de 250 crianças. Aí tem os pais que acompanham nos jogos, né? E aí tem lá o sub-11, 13, 15, o 17, o 20, o time profissional. Então, são muitas pessoas, muitas famílias que a gente atinge, não só diretamente, mas indiretamente, né? Os torcedores, o pessoal que vai vender lá a cerveja, o refrigerante na frente do estádio. Então, assim, o futebol é uma máquina que movimenta muita gente, muito dinheiro. E assim, a minha família tem sido muito importante nesse momento, então eu gostaria de agradecer a eles. Põe na conta da minha família. Bacana, Paulo. Sucesso para você, obrigado. Um abraço, Gabriel. Flávio Santos, obrigado, presidente. Pedro Lima, mais ansioso agora pro nosso Mato Grossense, né? Tá chegando. A contagem regressiva. Tá esquentando, hein, hein? aqui no Tá nosso Põe na esquentando. Conta. Um abraço, Pedro. Muito produtiva a resenha, tamo junto. E vamos pra frente. Valeu. Um abraço a você e Põe na Conta podcast. Um abraço. Até a próxima.